Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Celeiro de Luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Que a paz de Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, aquele que está conosco em todas as horas, principalmente nas horas difíceis, nas horas mais complicadas das nossas vidas. É ele quem nos dá o suporte, que nos dá o amparo. Então, é nele que nos apoiamos e é para ele que rogamos que as nossas vidas estejam sempre sob a sua proteção. Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que já está a movimentação? Oh, que legal, hein? Marisa, como é que você está, Marisa? Não te vi nessa segunda-feira, hein? Denise, Albertinho, meu grande irmão. Ô, Sônia, tudo bom? Sérgio, meu tricolor favorito. Na verdade, é você e o Bernardo, hein? Silvia, como é que está, Silvia? Boa noite, minha amiga. Fátima também, como é que você está, Fátima? Isabela, tudo bom, Isabela? Muito legal, tanta gente amiga, tanta gente próxima do coração aqui na nossa live, batendo papo com a gente, assistindo, ouvindo nossos convidados mais que especiais, nossos temas que eu gosto tanto, são coisas tão, são pontos que a gente conversa, né? São assuntos tão leves, né? Tão agradáveis. Quantas vezes a gente liga a televisão e a gente vê um programa que não nos deixa bem, um noticiário que nos deixa preocupado, que nos deixa com raiva, e esse é o nosso momento de romper, de dar aquela quebrada com a rotina ruim e a gente mergulhar, mesmo que à distância da nossa casa espírita, mas é um momento que todos nós, de alguma forma, estamos lá com os nossos espíritos reunidos em volta daquele jardim, né, na nossa tenda, que tanto nos aproxima dos nossos companheiros da espiritualidade. E hoje, mais uma vez, nossa convidada especial, eu vou até já colocá-la aqui na nossa conversa, porque eu gosto muito dela, e a gente tem hoje um tema muito agradável, muito bom, e que para mim, Ana, vai ser de grande importância, porque eu conheço muito pouco da vida de Eurípides. Então, com certeza, hoje eu vou sair muito maior, porque eu reparei que você preparou para a gente, né, um bate-papo, né, um assunto, informações extremamente preciosas. Como é que você está, Ana? Tudo bem? Oi, Leco, tudo bem? Boa noite a todos. Feliz de estar aqui, já um pouco emocionada. Eurípides nos toca muito, né? Então, eu estou bem emocionada e amparada, sem dúvida, pela espiritualidade da Casa de Pedro, para falar dele, né? Adiantando só um pouquinho, antes de começar, nas palavras do Chico Xavier, falar de Eurípides é falar de Jesus, são palavras dele. Né? Então, eu só peço a Jesus que nos guie, que nos ampare, para que a gente possa fazer jus a Eurípides e falar um pouquinho, mostrar um pouquinho dele e tocar os corações para que possam, não por nossas palavras, mas por Eurípides, que busquem ler sobre ele, conhecer, porque é um homem de bem. Temos muito a aprender com ele. É isso mesmo. Então eu vou fazer aquela pergunta, apesar de você já ter, né, iniciado e respondido um pouquinho da minha primeira pergunta, Um pouco folgada, eu vou né? fazer de maneira formal essa pergunta para você aprofundar e você trazer bastante informação. Por que Eurípides? Aí você pode mergulhar e eu juro que eu vou interromper muito pouco, porque eu estou muito curioso sobre ele. Tá bom, como eu falo, já estou muito folgada, né? Já comecei falando, mas não me deixe devagar, me puxe de volta se eu estiver divagando demais, para eu não deixar de falar nenhuma das coisas, conseguir falar pelo menos a maioria das coisas que eu preparei, que são muito importantes. Então, por que falar de Eurípides? Porque eu penso que porque nós não falamos o suficiente dele, penso, né? Não sabemos muito sobre ele. Você que Exatamente. talvez provavelmente tem muito mais tempo como espírita e como trabalhador espírita do que eu, para mim parece ter uma cultura maior que a minha, mais conhecimento, de repente você conhece um pouco Muito dele. maior. E eu não conheço Eurípides há muito tempo também, eu me envolvi com ele, na verdade, do final do ano passado para cá.
E Eurípides é um missionário, né, um apóstolo de Jesus, que reencarnou aqui conosco em 1º de maio de 1880. Fiquei feliz com a data da live, que é quase o dia do Chegamos aniversário do bem perto, nascimento né? dele, Chegamos bem dia perto. 1º de maio. E eu penso muito em Eurípides como o homem de bem que ele é, como outros que conhecemos também, como Kardec, e que nós precisamos desses exemplos, de olhar para estes que fizeram a trajetória antes de nós. Sempre falo isso, né? Quando falamos de Joana, de Judas, esses muito maiores que nós e que caminham à nossa frente, e Jesus, em primeiro lugar, como nosso mestre, mas estes também nos ensinam muito. Penso que nós temos a natural admiração por esses grandes homens, grandes homens e mulheres, mas que muitas vezes isso nos deixa triste quando a gente olha para nós e vê o quanto que a gente ainda tem a caminhar, né? A gente abre o Evangelho para olhar a lista das qualidades do homem de bem e a gente vê os Espíritos falando de alguém que pensa no outro primeiro, ao invés de pensar em si mesmo, alguém que faz o bem sem esperar retribuição, que vive a lei de amor e justiça e caridade. Tem aquela lista ali, capítulo 17, item 3, todos devem conhecer, mas não custa citar. E a gente pensa assim, caramba, mas eu não faço nada disso. Muitas vezes eu faço um bem, vem aquela vozinha na minha cabeça esperando uma retribuição, seja aqui na matéria, seja como desencarnar, querendo um bônus hora, porque fez aquele bem. A gente pensa ainda em nós primeiro, então é muito bom saber de outros que já fizeram essa trajetória e que são homens de bem. E também é muito bom saber que um homem de bem não se nasce de repente um Kardec, um Eurípides. Um homem de bem se constrói através do tempo, da dor, das perdas, alegrias também, renúncias, aprendizados, vida após vida vai sendo construído este ser humano de bem, esse homem ou esta mulher de bem. Então, antes de eu falar da vida de Eurípides em Sacramento, que começa em maio, dessa encarnação, que começa em maio de 1880, eu gostaria de falar das vidas anteriores das quais nós temos notícia, para a gente compreender a construção desse homem de bem. Né? E eu vou começar falando por uma vida dele, que é a primeira que nós temos notícia, mas com certeza houveram incontáveis antes desta, porque nessa ele já encarna como alguém que tem condições de compreender as palavras de Jesus. Nós provavelmente já ouvimos as palavras de Jesus várias vezes e não entendemos, ou não nos interessamos, ou rechaçamos, e a primeira encarnação que nós temos de notícia está nesse livro aqui, na verdade, não é isso que eu quero mostrar, não. Ela é narrada nesse livro aqui. Depois eu vou mostrar tudo que eu pesquisei. Esse livro aqui, A Grande Espera, é do próprio Eurípides Barçanufo, espírito, pela médium Corina Novellino, que é uma continuadora do trabalho de Eurípides e que fez essa biografia completa, rica, tocante, Eurípides, O Homem e a Missão. Então, se alguém for se aprofundar, são 2 livros muito preciosos. Então, nessa encarnação, nesse livro aqui, A Grande Espera, Eurípides narra a sua encarnação como Marcos, um jovem romano que conhece os essênios, se aproxima dessa seita, né? Kardec, inclusive, coloca lá no começo do Evangelho, falando sobre os essênios, que ensinavam amor a Deus, ao próximo, acreditavam na imortalidade da alma, tinham costumes muito simples, e se fala que Jesus esteve um tempo entre os essênios, né? E esse livro narra que sim, que Jesus esteve com eles como adolescente ainda, e Marcos conhece Jesus ainda adolescente ali entre os essênios. Eu acho importante fazer um parênteses para dizer que muitas pessoas falam que Jesus aprendeu com os essênios. O governador planetário, eu acredito que não tinha nada a aprender com os essênios ali. E você está falando isso? A sua chegada. Você está falando Ele isso, Ana? estava ensinando, né? Você fala isso, e eu lembro que tem uma passagem do livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel cita exatamente isso. Que apesar dessa passagem de Jesus nos essênios, Jesus não aprendeu nada com ele, não precisou aprender nada com ele. Jesus já veio realmente com uma bagagem muito maior, e se aconteceu uma troca foi o contrário, de Jesus para os essênios.
O Jesus, adolescente, já estava ali com toda a pujança, né, do seu espírito, né, desse espírito puro, bem-aventurado. Então, como a gente disse, ele não aprendeu nada com os essênios, mas ensinou. E Marcos conhece Jesus ali, com os essênios, e Jesus fala algumas palavras para eles, fica um tempo por ali, não vou contar o que é, eu só vou falar rapidamente das palavras que Jesus fala para Marcos, especificamente, que é Eurípides, né? Só para relembrar. Encarnação de Eurípides como Marcos. Num determinado momento, ele se dirige a ele. Não é, Maria? Olha, eu estou um pouco enrolada e um pouco emocionada, então vamos ter paciência com a amiguinha, tá bom? Totalmente justificável. Daqui a pouco eu entro. Ah, tá. É que é muito bonito. Jesus fala para todos, né? E depois ele fala especificamente para Eurípides, que está Marcos nesta encarnação. Marcos, repousam nos teus ombros fardos de grande envergadura, bem mais delicados que os de todos os teus companheiros reunidos. Então, ele destaca Eurípides ali, como Marcos, entre os outros. O horizonte está ensombrado de incertezas e aflições, e é necessário que realizes o fato novo de dourar com o brilho da coragem e da abnegação a linha de entendimento nos corações. Estás disposto à grande tarefa? E ele responde que sim. E depois nós sabemos que essa é a primeira encarnação que nós temos notícia que Eurípides é martirizado. Ele é queimado vivo, tempos depois disso, por propagar as verdades que aquele Jesus, ainda jovem, ainda adolescente, falou ali junto aos essênios. Ele é queimado vivo, e essa não é a única encarnação dele em que ele é martirizado. Depois disso, nós temos outra encarnação dele. Quem nos dá notícia dessa encarnação dele, seguinte, é Chico Xavier, numa visita em Sacramento, em 1954. Sacramento é a cidade onde Eurípides nasceu. Ele revela, disse que Emmanuel revelou isso a ele, que Eurípides foi educado, foi discípulo de Inácio de Antioquia, que era discípulo de João Evangelista. Então, ele se torna um pregador também, convive com João Evangelista e também é martirizado como um seguidor do Cristo nessa encarnação. Agora nós vamos para outra encarnação em que ele também é martirizado em nome do Cristo. Todos nós conhecemos o livro Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel, e tem um escravo lá chamado Rufo, não sei se vocês lembram. É um escravo que servia um lar romano com sua esposa, suas filhas, e não vou contar a história do livro, é claro que não há tempo para isso, e ele se vê numa situação em que pedem que ele renegue Jesus, que ele abjure, que ele diga que não é cristão, e ele não aceita fazer isso, ele é ameaçado, ele é torturado, esse dono dessa casa, né, desse lar romano, avisa ele que depois de torturado, depois de morto, se ele não negasse o nome do Cristo, a esposa e as filhas seriam expulsas da casa, né, ficariam sem apoio nenhum, e ainda assim ele mantém a fé em Jesus, ele não nega o nome de Jesus, então ele é muito torturado, muito maltratado, são cenas bem fortes que Emmanuel narra para nós nesse livro. E, por fim, alguém acha ali no grupo que seria interessante vê-lo arrastado por um potro selvagem, que seria divertido. É sempre divertido quando tem um evento assim, alguém sendo arrastado por um potro. É desse jeito mesmo que Emmanuel narra. Então, o outro acha boa ideia, e antes dele ser amarrado ao potro, tem um comprador de escravos que está ali acompanhando aquilo tudo. Aí ele chega pertinho de Eurípides, eu vou ler, e fala para ele: tua família encontrará um lar em nossa casa na Aquitânia. Morre em paz. Eu também sou cristão. Então, nessa hora, Rufo, nosso Eurípides, dá um sorriso depois dessa semana de martírio que ele passa, que ele fica muitos dias nisso, e é arrastado pelo potro, depois recolhem os restos mortais, e a família dele fica amparada por esse comprador de escravos, que era um cristão. Então, nós estamos aí na terceira encarnação dele já martirizado em nome do Cristo.
Provavelmente ele teve muitas depois dessa, mas aqui nós temos notícia depois, é como Johann Caspar Lavater. Não sei se vocês conhecem, você deve conhecer, Leca, o filósofo suíço, viveu de 1741 a 1801, e ele foi um precursor das ideias espíritas. Tem um grupo de cartas que ele escreve para uma imperatriz russa, na época, não vou saber falar o nome dela, em que ele fala da imortalidade da alma, né, da continuidade da vida, do espírito. Ele fala de muitas coisas que eram já o comecinho das ideias espíritas ali. E Kardec analisa as cartas dele numa revista espírita, muito interessante. Ele era amigo de Pestalozzi, né? O que depois explica um pouco para a gente porque o método do professor Eurípides é tão similar ao de Pestalozzi, e Lavater se comunica numa reunião mediúnica na Sociedade Espírita de Paris também. Então, ele tem essa proximidade aí com Kardec por causa da análise das cartas que Kardec faz e pela comunicação que ele dá na Sociedade Espírita de Paris. Aí, depois dessa, tem uma encarnação muito interessante, que ele estava como suíço, né? Ele estava 3 no Império Romano, uma como suíço, como esse filósofo, e essa outra encarnação eu acho maravilhosa, porque é uma encarnação como um anônimo, como um simples lenhador no interior de Minas Gerais. Então, ele encarna ali. Quem falou isso foi o Divaldo, numa palestra em Sacramento, em 2004, que ele teve essa encarnação como simples lenhador para estar perto da natureza que ele tanto amava, né? Como Johann Caspar Lavater, ele era um apaixonado pela natureza, né? Pela obra de Deus. E eu penso que também para se preparar para a encarnação dele como Eurípides, no solo das Minas Gerais. Da mesma forma que Joana tem aquela encarnação dela como Joana Angélica na Bahia, eu acho que já se aclimatando aqui, eu penso que também foi o caso de Eurípides, né? E a De vir mais mesma perto coisa, aqui. a mesma coisa com Emmanuel, que Emmanuel ele teve uma encarnação, né? A última encarnação dele também foi aqui no Brasil durante pouco tempo, justamente para ele aprender mais o português aqui do Brasil Língua. e esse nosso idioma específico para ele conseguir se comunicar com o Chico Xavier de maneira exemplar, né? Como ele fez, né? Que você lê o português dele, é o português extremamente fino, né? Mas não é o português de Portugal, é o nosso português, né? Erudito, nosso Exatamente, erudito. exatamente. Verdade. Então, temos notícias dessas encarnações dele. Então, a gente já imagina quem será esse Eurípides, né? Quem é Eurípides depois de todas essas encarnações. Então, Eurípides Bassanufo, como eu disse, espírita, médium, professor, vereador, nasceu em maio de 1880, uma família com muitos filhos, numerosa. Então, ele cresceu enfermiço, malnutrido, pelas dificuldades financeiras da família. E desde pequeno ele se interessava pelas pessoas que estavam sofrendo, ele se aproximava das crianças que estavam sofrendo, adultos, idosos, ele levava com o jeitinho dele de criança a alegria da presença dele, aquela presença, não faz bem para a gente, a criança, o riso, a brincadeira, o jeito de falar, então ele levava essa alegria para as pessoas que estavam doentes, era muito natural para ele sempre estar próximo dos que estavam sofrendo, ele buscava isso desde pequeno, e ajudava o pai no balcão da casa comercial que ele trabalhava, e sempre que podia ele tentava ganhar um dinheirinho. Então, quando ele ouvia o apito do trem, ele corria para a estação para carregar as malas dos que estavam chegando, para ganhar um dinheirinho, guardava os animais dos clientes que chegavam a cavalo e ele ia juntando essas moedas, né? A primeira calça comprida que ele usou foi com esse dinheiro dessas moedas que ele tinha. E quando ele já tinha muitas moedas, ele entregou para a mãe, para quando não houvesse pão em casa, a mãe usar aquelas moedas. E se interessou pela homeopatia desde jovem, né? E estudou, torna-se um professor. Aos 22 anos, ele funda o Liceu Sacramentano com outros professores, e o método dele é um método de ensinar com amor, de passar não só o conteúdo, a gente está falando de uma época de palmatória, de castigar para aprender, e Eurípides vem com essa proposta do amor, do desenvolvimento da moralidade e da arte também. Então, foi muito inovador para a época, né? E engraçado, né, que inovador aqui no Brasil, né, mas não para a França,
Porque Pestalozzi lá atrás já estava com esse método, né? E isso vem, eu penso, da encarnação dele como um Lavater, em que ele era amigo de Pestalozzi. Então, quanto devem ter discutido sobre Exatamente. educação, né? Então, e aí ele também se junta com os outros professores para começar a ajudar. Então, ele funda uma sociedade, que eu não tenho o nome, Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres, em que eles recebiam doações semanais e leiloavam, e todo esse dinheiro ia para alimento, para agasalho e para sepultamento dos indigentes. Então, aos 24 anos, ele era diretor do liceu, ele era muito, muito inteligente, muito. Ele dava aula de todas as matérias. Durante o crescimento dele, ele lembra muito Kardec, porque ele ensinava aos da sala dele e substituía professor, exatamente como Kardec fazia. Então, ele uma grande capacidade intelectual, mas aliada a uma grande moral também e uma grande capacidade de amar, que faz toda a diferença. Ele era católico e, aos 23 anos, ele se torna espírita, porque a trajetória dele nesta encarnação seria com o espiritismo. Só dentro do espiritismo ele conseguiria desenvolver todos os potenciais que ele trouxe, não só do amor, não só da inteligência, da moralidade, mas também da mediunidade. Então, existe toda uma movimentação da espiritualidade ali em Sacramento para que para que o espiritismo chegue, para que Eurípides torne-se espírita. Claro, entre muitas outras coisas que o espiritismo vai fazer ali, mas há um preparo para esse espírito ali, é importante isso. Então, como Eurípides... Estou falando direto, Tarefa, quando Não, você não tem quiser, você problema me nenhum. Eu corta. estou adorando aqui. Tá. A casa é sua aqui, tá? Quando quiser, me corta. É só visita. É. Então, como que ele conhece o espiritismo? É muito interessante, porque começam a acontecer ali, nos arredores de Sacramento, Santa Maria, tem a Fazenda Santa Maria, muitos fenômenos, manifestações mediúnicas, então, fenômenos físicos. Então, tem pedradas que vêm não sei de onde, tem sons que assustam os animais, que assustam gado, que assustam cavalo, tem movimentação de panelas, bateção de panelas, são os espíritos fazendo um grande chamado de atenção, como na época das mesas girantes, né? E o que acontece? Ele tinha um tio chamado Mariano da Cunha, que a partir de agora eu vou chamar como Eurípides chamava, de tio senhor. O tio senhor era um homem muito sério, muito correto, mas nem parou para pensar que aquilo eram espíritos, não eram. Ele estava só observando toda aquela movimentação que estava acontecendo ali nos arredores. E uma pessoa que ia fazer uma determinada viagem tinha um facão de estimação e pede para esse tio senhor, que é uma pessoa muito confiável, que guarde aquele facão para ele, porque ele não quer perder, não quer que aconteça nada. O tio senhor guarda o facão. Quando essa pessoa volta, guarda numa gaveta. O facão não está mais em lugar nenhum. Ele procura o facão pela casa inteira e não acha, fica muito constrangido, porque ele era muito correto, e pergunta quanto custou esse facão, como que eu posso te ressarcir? Mas o rapaz fala, ele não tem preço, porque ele é de estimação, ele foi dado por uma pessoa querida, então não tem como colocar preço nele. E fica muito chateado. E o tio senhor fica muito constrangido, muito envergonhado, fica ali sem saber o que fazer. E quando o rapaz sai, zangado, ele sente o braço dele, tem um impulso para pegar uma caneta, não é caneta, naquela época eu imagino que era pena, né? Para escrever. Então, ele é mecânico, ele sente o impulso e começa a escrever. E o que está escrito é o seguinte: a faca está no lugar assim, 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 embaixo de um cesto, no quartinho dos fundos, e ele vai olhar e o facão está lá mesmo. Aí ele fica intrigado. E aí, essa pergunta que eu faço para você, Ana: como a gente, sem ser espírita, vai explicar um fenômeno desse? O seu braço responde para você onde está uma coisa que desapareceu. Isso realmente Exatamente. deve ter sido muito perturbador na vida dele. Como é que isso pode acontecer, né? Muito, mas estava por ali também Francisco Frederico Peró, salvo engano, que já conhecia o espiritismo, então ele vê que estão acontecendo muitos fenômenos, vai lá e eles começam a estudar.
e fundam o Centro Espírita Fé e Amor na Fazenda Santa Maria mesmo, sob a orientação de Bezerra de Menezes. Eles recebem, aí eu tô correndo porque não é propriamente a história de Eurípides, mas eles começam com aquela ABC, com aquela telegrafia espiritual, como a gente vê no Livro dos Médiuns, e conseguem receber as mensagens, entendem que aquilo ali é psicografia, e daí fundam esse centro espírita, né, que começa com o Tio Senhor, é um centro espírita que existe até hoje, né, Centro Espírita Fé e Amor na Fazenda de Santa Maria. E enquanto isso, o que estava acontecendo? Enquanto estavam acontecendo esses fenômenos em Santa Maria, esse familiar de Eurípides tornando-se espírita, médium, e outros médiums surgindo ali, pessoas simples do campo, alguns que não sabiam nem mal ler e escrever, recebendo mensagens profundas, sublimes, né? Como a gente sabe que é, né? A mediunidade. E, enquanto isso, o que estava acontecendo? Eurípides está lá em Sacramento, dando aula, né, vivendo a vida dele, né, sempre fazendo muita caridade, sempre buscando dar socorro. Depois eu vou voltar para esse tempo, mas com outra perspectiva, da mediunidade. Agora eu quero falar só dele, como ele conheceu o Espiritismo. E ele também foi o fundador, não sei se eu falei, da Irmandade São Vicente de Paulo, e trabalhava lá, muito envolvido com a Igreja Católica. E naquela época só os padres tinham Bíblia, né? Mas ele, como era muito próximo, né? Tinha até um lugar no altar que era dele, separado para ele, tem uma pessoa da família que conta num documentário. Então, o padre dá de presente uma Bíblia para ele. E ele pega ali os 4 evangelhos, né, os Atos dos Apóstolos, ele lê aquilo tudo, porque ele conhecia de ouvir o padre falar, mas nunca tinha lido, porque não tinha uma Bíblia. E ele fica encantado. Mas só que ele também fica com um problema muito grande, porque ele chega nas bem-aventuranças e vê a consolação que Jesus promete aos aflitos. E ele lida com o sofrimento, ele está sempre perto das pessoas que sofrem, que passam dificuldades, e ele vê que muitas vezes essa consolação não chega, que as pessoas desencarnam passando por aquele sofrimento, ou que aquele problema não se resolve, e ele pensa assim, Jesus não podia estar mentindo. Se ele falou que os aflitos serão consolados, entre todas as outras coisas que estão nas bem-aventuranças, está faltando uma chave de entendimento ali, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Então, ele fica num sofrimento por causa das bem-aventuranças, porque ele não pode acreditar que Jesus estava mentindo. E ele não sabe, mas ele, Espírito, sabe, ele conheceu Jesus. Então, tudo nele sabe que Jesus não estava mentindo. Então, por que ele não consegue entender as bem-aventuranças? E ele fica com isso na cabeça e vai falar com o padre. E o padre dá aquela resposta dos mistérios de Deus, que fica muito difícil para uma pessoa com a inteligência analítica que Eurípides tinha aceitar, né? Era uma verdade muito simples, era uma explicação muito simples, melhor dizendo, e que não satisfazia, né? É como você falar porque Deus quis, né? Como assim porque Deus quis? Isso não explica nada, né? Tem que ter uma explicação melhor que essa para o sofrimento do que porque Deus quis. Então ele fica com essa angústia no coração por causa das bem-aventuranças, e ao mesmo tempo ele está tendo sempre uma convivência com o tio dele. E o tio dele chama para conhecer o espiritismo, chama para as reuniões, e ele acha aquilo esquisito, os mortos se comunicando, ele não entende aquilo. E sempre discute com o tio senhor, discute não de disputar, mas de trocar argumentos. E ele, na verdade, ganha sempre as argumentações, mas porque era muito inteligente e o tio senhor já tinha poucos recursos intelectuais. Então, tem um determinado dia que o tio senhor está muito cansado e Eurípides chega para aquelas conversas. Ele ia falar para São Giz e começava, ficava até de madrugada conversando, debatendo, muito inteligente, né? Gostava muito de conversar, de trocar ideia. Aí ele pergunta, tio senhor, os mortos continuam falando? As sessões continuam? Aí o tio senhor responde, eu estou lendo porque eu quero falar exatamente o que o tio Seu respondeu. Nada mudou. Antes o trabalho cresceu, porque a dor aumenta a cada dia. Essa resposta toca Eurípides. E ele começa aquela discussão novamente, falando sobre o espiritismo, e Eurípides sem entender. Aí, como ele está muito cansado nesse dia, ele fala, olha, eu vou fazer uma coisa, eu não sei responder,
mas você lê esse livro, que esse aqui que escreveu esse livro vai saber responder às suas questões. E entrega um livro para Eurípides. Eurípides, quando abre este livro, ele já fica muito tocado com o prefácio. E ele vira à noite lendo, maravilhado. Ele acorda no dia seguinte e vai para o campo reler o livro. Ele tira um dia e uma noite para aquele livro e fala para o tio senhor que ele encontrou um tesouro, que nunca ninguém falou de Deus com tanta beleza e nem explicou com tanta sabedoria o que ele precisava ouvir. Esse livro é o Depois da Morte, de Leon Denis. Ele fica encantado com o livro, mas aí segue com aquele incômodo com as bem-aventuranças, mas já está um pouco com o coração e a mente um pouquinho mais aberto para a doutrina espírita. Então, num determinado dia, deixa eu ver se eu vou pular alguma parte da história dele. Então, é isso mesmo que eu queria falar. Então, aí depois disso, ele fica mais sensibilizado e o tio senhor continua convidando para ir para as reuniões mediúnicas e ele resolve ir para a reunião mediúnica. Quando ele chega lá, tem os vários médios, e tem um médium que ele conhece todos, né, que é um lugar muito pequeno, mas tem um médium especificamente ali que é o senhor Aristides, que é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito boa, mas uma pessoa assim com praticamente escrever só o próprio nome, assim, uma pessoa bem simples. Então ele senta ali e fica imaginando assim, como que esse Aristides pode receber uma mensagem. Desculpa, Léa, a minha cachorrinha acha que Não eu estou tem problema, não. Deixa ela. Pode falar, pode falar. Eu parei? Eu pensei que eu tinha parado aqui. Não, não, não. Pode Ai, que continuar. medo de cair essa internet. Não, tá tudo Então, direito. eu fiquei em pânico, eu já chequei 1000 vezes aqui. Então, ele chega na reunião com todo respeito, né? Senta lá, tem uma cadeirinha separada para ele. Ele abaixa a cabeça assim e pede, né? Ele faz uma prece que ele gostaria de receber uma explicação sobre o sermão do monte, sobre o sermão da montanha, por João Evangelista, e que fosse através do médium Aristides. Então, tinha esse médium Aristides, que é essa pessoa com essas características que eu te falei, e ele pediu isso. Começa a reunião. Aristides se levanta e ele fala 1 hora profundamente sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, o sofrimento. Discorre por todos os ângulos sobre o sofrimento e, no final, ele termina com paz, João Evangelista. Ele atende ao chamado de Eurípides, João, que o conhecia da época em que ele era discípulo de Inácio da Antioquia, e vem explicar para Eurípides as bem-aventuranças. E Eurípides, é claro, além de tornar-se espírita, porque o que faltava para ele era compreender o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e entender essas dos mortos. Então, ele fica muito emocionado e daí em diante, o que acontece com ele? Ele começa a se afastar da igreja. Ele era muito atuante na Igreja Católica, né, nessa irmandade, e ele começa a ficar incomodado com o que ele estava sentindo, e fica sem saber o que fazer, né? Eu vou pegar um pedacinho aqui para eu ler. Uhum. Só eu deixo marcado para eu não tomar tanto tempo. Eu vou voltar um segundo só para falar sobre essa passagem de João Evangelista explicando para Eurípides. A Corina Novelino narra assim: alguns minutos após, Eurípides ouvia a mais extraordinária dissertação filosófico-doutrinária que jamais conhecera em toda a sua vida sobre o luminescente discurso de Jesus pelo intérprete João Evangelista. E no final é isso mesmo, eu queria ver se eu falei certo. Paz, João, o Evangelista. E agora eu vou falar de São Vicente de Paulo, que era o protetor dele, porque ele fica nessa angústia
e recebe uma mensagem do próprio Vicente de Paula por causa dessa dúvida dele se ele continua da Igreja Católica, a fidelidade que ele tinha e o espiritismo no coração dele, o que é agora. Aí ele recebe uma mensagem do próprio Vicente de Paula dizendo: abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. Convido a criar outra instituição, cuja base será Cristo e cujo diretor espiritual serei eu e você, o comandante material. Afaste-se de vez da igreja. Quando você ouvir o espolcar dos fogos, o repicar dos sinos, o som das músicas sacras, né, todas aquelas coisas que eram aconchegantes para ele como católico, não se sinta magoado nem saudoso, porque o Senhor nos oferece um campo mais amplo de serviço e nos conclama a ação dinamizadora do amor. E aí ele adverte: meu filho, as portas de sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão, a própria família revoltar-se-á, mas não se importe, proclame sempre a verdade. Você será ridicularizado, não o compreenderão, mas siga em frente. Então, ele se afasta da igreja, e quando ele se afasta da igreja católica, começa a situação, porque quando ele se torna espírita, ele começa a ser desrespeitado na cidade, as pessoas perdem a confiança nele, ele é alvo de muitas críticas, e tudo isso se torna um grande sofrimento para ele, principalmente porque a escola, né, o liceu sacramentano que ele fundou, acaba terminando da forma como era, porque quando ele se converte ao espiritismo, muitas famílias tiram os filhos da escola, os companheiros do magistério abandonam, os móveis que não eram dele são retirados, o dono do prédio pede o prédio de volta, os proprietários pedem o prédio de volta. Então Eurípides fica muito, muito sofrido, ele passa por esse sofrimento que São Vicente de Paulo falou para ele. Só que ele não desanima, ele consegue outro imóvel, ele fazia umas escriturações, ajudava o pai, ele consegue outro imóvel, aluga, coloca lá na porta o mesmo nome, Liceu Sacramentano, passa a dar todas as matérias sozinho, todas as matérias sozinho, e ainda fica com alguns alunos. Só que ele resolve colocar na grade escolar também o ensino da doutrina espírita. Quando ele faz isso, os poucos alunos que tinham são retirados pelos pais. Então, ele sofre um baque muito grande nessa época. O nosso professor Eurípides, que amava tanto, que tinha um compromisso tão grande com a educação, e aí, nesse momento de sofrimento, veio um espírito por quem nós temos todos grande reverência, orientá-lo. Eu vou ler a mensagem que ela traz para ele. Não feche, é uma mensagem sucinta. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. No final, firma o documento precioso, Maria, serva do Senhor. Então, Maria Santíssima traz essa comunicação para Eurípides, para que ele não abandone o colégio e troque o nome e siga na tarefa dele. E esse colégio começa com muita simplicidade, o Colégio Allan Kardec, com os amigos e os médiuns, os trabalhadores espíritas como alunos, porque não tinha aluno. Só que isso com o tempo vai mudar, porque ele faz grandes coisas em sacramento que fazem com que o espiritismo e o propósito dele sejam vistos de uma maneira muito diferente como é visto no começo. Então, agora eu vou fazer parar um pouquinho com a vida dele, dessa forma, para falar das mediunidades de Eurípides. Porque agora nós temos Eurípides espírita, Eurípides com seu grupo Espírita Esperança e Caridade, Eurípides com o Colégio Allan Kardec. Então, vamos falar das mediunidades dele. Porque ele tinha todas. Ele é um estudo do livro dos médiuns. Então, primeiro que a gente vai falar,
psicofonia e psicografia, claro, né? Essas mensagens vieram por ele e outras mais. Agora eu vou falar os espíritos que se comunicavam por Eurípides. Maria, mãe Santíssima de todos nós e mãe de Jesus, que traz essa mensagem para ele sobre a escola. Ana, avó de Jesus. Santo Agostinho. Vicente de Paulo, que era o seu mentor, o seu protetor espiritual nessa encarnação. Lutero. Paulo Apóstolo, João Batista, Ismael, governador espiritual do nosso país, Celina, que todos nós conhecemos, que é uma trabalhadora muito próxima de Maria Santíssima. Então, essas eram algumas dos espíritos que falavam através de Eurípides. Mas eu também quero falar de uma gruta que se relaciona à mediunidade dele. A Gruta do Palhares é um ponto muito conhecido em Sacramento, muito famoso. O hall de entrada dela comporta 5.000 pessoas. É uma gruta muito grande, tem 25 cavernas, ela é visitada e ela foi descoberta oficialmente na primeira metade do século XIX. E é porque ela era um lugar que era um quilombo de escravos fugidos da região. Então, os escravos fugiam e iam para essas grutas, entravam por essas cavernas e ali faziam moradia. Mas o que acontecia? Muitos se perderam naquelas cavernas e morreram ali como escravos. E ainda, na época de Eurípides, se sentiam ainda como escravos fugidos naquelas cavernas. Então, foi um hábito que Eurípides teve praticamente durante a sua vida toda, pelo que eu li aqui na Corina. Ele ia toda semana, uma vez por semana, doutrinar, conversar com esses espíritos que estavam ali presos nas cavernas, se sentindo presos, porque ainda se consideravam escravos fugidos e achavam que precisavam estar ali se escondendo ainda, mas que já tinham se desencarnado há muito tempo. É muito bonito isso. É porque a gente às vezes acha que o trabalho do médium, né, é só receber grandes espíritos, mas não, né? É um baita de um acolhimento, né? Uma conversa humana, né? De elucidação, de apoio, de abraço, né? De carinho. E aí você vê, eu fico imaginando o que saía junto das palavras de um doutrinador desse nível espiritual, né? Quanto acolhimento esse homem era capaz de proporcionar àqueles espíritos, né? E ele tinha também a mediunidade curadora. Eurípides curou muitas pessoas, curou a mãe. O primeiro pessoa que ele curou foi um leproso, se chamava Carlos. Um dia ele estava lá na casa dele com um dos irmãos e ele fala para ele assim: nós precisamos ir num casebre que tem lá do outro lado, depois dessa mata. Mas essa hora, no escuro, passar pelo meio da mata, tem bicho, tem cobra. Mas nós precisamos ir porque tem alguém precisando lá e o sofrimento não pode esperar. Então, lá vão os dois. Eurípides, claro que já tinha desdobrado e sabia onde era a casa, ele acha a casinha, tem esse leproso ali, e Eurípides vai para lá e o atende, e ele cura esse leproso. Tem registro de muitas curas de Eurípides. E ele tem um trabalho como receitista também. Bezerra de Menezes é que ditava essas receitas para ele. Bezerra de Menezes o acompanhou também durante toda essa trajetória. Então, eles criaram a farmácia espírita Esperança e Caridade. Eram medicamentos gratuitos para os necessitados. Eles eram enviados pelo correio para toda parte do Brasil, não era só para ali. Tinha dia assim, de 1.000 receitas. Era um trabalho que assim, que a gente não tem ideia, porque era tudo à mão, preparar, colocar naqueles vidrinhos, enviar pelo correio. Eurípides tinha um quarto simples, que só tinha uma cama de metal e uma escrivaninha. Esse quarto tinha uma porta que dava para a rua. Essa porta estava sempre aberta, porque as pessoas chegavam ali a qualquer momento para receber uma palavra, para receber um passe, para receber um abraço, para receber um medicamento, para receber uma receita. Então, ele dormia pouquíssimo, porque ele estava constantemente à disposição de quem estava sofrendo, seja qual for o tipo de sofrimento. As pessoas estavam o tempo inteiro ali buscando algo de Eurípides, e ele sempre ali disposto a dar de uma forma muito amorosa, muito carinhosa. Eu vou falar só um pouquinho aqui da forma que Bezerra de Menezes trabalhava com ele, para você ter ideia do quanto ele trabalhava.
Bezerra de Menezes começava a passar as receitas para ele, que ele ia psicografando. Quando os centros nervosos do médium se ressentiam pelo desgaste das energias, o que ele fazia? Se utilizava da faculdade mecânica de Eurípides. Então, ao invés dele, ele deixava Eurípides ali descansar a mente dele, e, enquanto isso, ele usava a forma mecânica para passar as receitas. Quando ele apresentava sinal de fadiga por conta disso, Bezerra de Menezes se servia da audição dele, ele ditava. E aí eram mais e mais receitas. E, finalmente, quando o receituário exigia mais e ele já estava cansado, ele plasmava, Bezerra de Menezes plasmava uma tela branca na frente de Eurípides e escrevia as receitas e Eurípides copiava. Então, ele ia da psicografia para a mecânica, para falar no ouvido, ou para escrever para Eurípides copiar as receitas. Então, você imagina o cansaço desse médium, porque isso eram 1000 receitas num dia, né? E ele tinha todo o resto da vida dele também para fazer, né? Ele também dava aula, ele também curava. Quem é neto lá, quem é sobrinho, que conta histórias, fala que Eurípides também era um médium parteiro, porque ele tinha uma mediunidade que ele se desdobrava, consciente, e muitas vezes ele estava ali, daqui a pouco já não estava mais, né? Dava aquela apagada, desdobrava. Então, ele ia lá do outro lado da cidade fazer uma cura, ia naquele lugar ermo para fazer um parto. Tem um caso que é muito interessante dessa de médium parteiro, porque o pai vem a cavalo porque a mulher está sofrendo lá com dificuldade, né, no momento do parto. Só que Eurípides já tinha desdobrado, já tinha ficado materializado lá e feito parto. Então, quando o pai chega, Eurípides fala que ele não se preocupasse, que o neném já tinha nascido, que estava tudo bem, mas o pai não acredita, é claro, insiste. Aí Eurípides, muito generoso, foi para lá com ele. Aí, quando ele chega lá na casa desse rapaz, dessa moça, a moça fala: por que o senhor voltou aqui? Eu já te falei que ela já estava bem, porque ela estava lá com ele fez o parto dela desdobrado. Tem muitos casos desse. E outra coisa que é muito interessante é que os alunos do Colégio Allan Kardec já estavam acostumados. Então, Eurípides estava dando aula. Ele dava aquela paradinha ali, ele às vezes era a cabecinha abaixo, e às vezes não, ele jogava assim a cabeça para trás. Ele só falava assim: seu Eurípides já foi-se embora. Aí eles ficavam quietos ali esperando, Eurípides ia atender, seja quem for que ele tinha ido atender, e retornar para dar aula. Isso era comum na vida dele, era comum. Deixa eu ver. E esse aqui é muito especial. A Maria Santíssima, naquela mensagem, pede que ele faça o estudo do Evangelho, né, do filho dela, às quartas-feiras. Então, tinha essa aula, né, Eurípides ensinando o Evangelho às quartas-feiras, às 12h30. Só que quem ouvia esse estudo não era só quem estava na sala. Sabe por quê, Léo? Que a voz dele não era a voz, o que ele estava dizendo era propagado com a potência da mediunidade dele, com dos espíritos que acompanhavam. Então, ele era ouvido na periferia, nas fazendas, em todo lugar. Todos ouviam o ensino do Evangelho que Eurípides fazia. E isso não é difícil imaginar, porque, guardando as devidas proporções, foi assim que Jesus falou para aquelas multidões e todos ouviram, né? Só que Jesus já era o médium de Deus, então ele não precisava dessa assistência, né? Ele simplesmente tinha essa potencialidade. Quem está aqui perto está ouvindo com os ouvidos da matéria. Os que estão longe, eu estou irradiando e vão ouvir de outra maneira. Isso acontecia todas as quartas-feiras, era um fato já natural e aceito, que às quartas, às 12h30, onde estivermos, nós ouvimos Eurípides ensinando o Evangelho, como Maria Santíssima pediu a ele. E o que é interessante, né, Ana? E quando você pega a vida dos grandes santos, né, aqueles que têm o êxtase, ou você vou pegar o exemplo só de Francisco de Assis. Quantas vezes você também tem esses exemplos de que ele consegue se desdobrar e ir falar em outros lugares, né?
E ele Santo Antônio. Santo Antônio, a própria Teresa d'Ávila. Então você vê que são coisas dos santos. Se ele tivesse na Igreja Católica, ele seria um santo da Igreja Católica. E pra gente no Espiritismo, ele é o quê? É o médium, né? Com todo esse magnetismo, com toda essa bondade. Às vezes a gente cria um nome aqui, um nome ali, mas no final é tudo a mesma coisa, né? Isso, eu gostei muito do que você falou, porque tem um rapaz em Sacramento que ele é católico, mas ele é historiador, então ele tem um trabalho muito, muito bonito sobre Eurípides, e ele fala isso num documentário. Se Eurípides fosse católico, ele seria um santo. Isso, E isso é exatamente. verdade. Porque a gente aqui divide tudo enquadrado aqui, né? De lá para cá não é assim que se Exato, anda, né? exato. Então, falei dessas mediunidades todas. E então, Eurípides, só para não deixar de falar, ele foi vereador eleito, 3 mandatos. Tudo que chegou de novo e de bom em Sacramento chegou através do trabalho dele como vereador. Eles citam a usina hidrelétrica, uma ferrovia de 14 quilômetros, atração elétrica, canalização da água que não tinha, um cemitério também não tinha. Bezerra de Menezes foi político também. Era uma época onde tinham Então, políticos bons, né? Então, só para citar, essa mediunidade dele, a gente poderia passar dias só falando do que ele realizou, né? E eu acho que o principal disso é lembrar do que a gente aprende na doutrina espírita, que ele viveu a mediunidade com Jesus, a mediunidade apenas para fazer caridade, sem nenhum interesse pessoal, sem vaidade, com muito, muito, muito amor. E assim vive Eurípides, e na época dele também teve uma pandemia, né? A gente teve essa nossa A pandemia gripe aqui, você espanhola, né? foi a gripe espanhola de 1918 a 1920, foram 2 anos, não precisa nem dizer que Eurípides foi incansável no atendimento aos enfermos, e que com isso acabou contraindo a gripe, começou a ter os sintomas, e as pessoas pediam que ele parasse, que ele descansasse, que ele se cuidasse, mas como que um homem com aquele amor, com aquela capacidade de ajudar, ia parar? Então, Eurípides não para, ele continua atendendo os enfermos, realizando curas, fazendo as receitas, fazendo tudo que está ao seu alcance, e ele é avisado de que ele vai desencarnar. No dia 25 de abril de 1918, ele conta que ele foi levado, né, desdobrado por Vicente de Paulo, seu protetor espiritual, para as esferas superiores. E ele foi avisado que o tempo dele na Terra estava terminando. Isso foi 25 de abril de 1918. Em 24 de outubro, ele contrai a gripe espanhola e desencarna aos 38 anos. Ele realizou tudo isso com 38 anos de vida, toda essa realização. Ele, como Emmanuel nos diz, Eurípides aproveitou os minutos. E a cidade Exatamente. chora, ele avisa antes para uma das pessoas que trabalham com ele que uma pessoa muito querida ia morrer e que ia ser um sepultamento muito concorrido. Aí a companheira de trabalho fala assim para ele: então deve ser uma pessoa rica. Não, essa pessoa não tem nada, mas ela é muito querida. Realmente ele foi chorado por muitos. Muitos escreveu sobre ele em jornais, em revistas, foi muito homenageado, e, e tem um fato que é muito interessante, que a Dona Meca, que é a mãe dele, que daria outra live só para falar de Dona Meca, chorou pelo filho, é óbvio, mas não tanto quanto chorou pelo outro filho que morreu um pouco depois, que foi Watercides, acho que era assim que se fala o nome dele. E os demais filhos ficavam assim: poxa, mas a mamãe chorou tão pouco por Eurípides, não chorou tanto por Eurípides, mas chora constantemente por Watercides. E aí ela fala assim: vocês não entendem que Eurípides não precisa de lágrimas? Watercides sim, porque ele ainda sofre, sua dor me alcança o coração. Então, Dona Meca sabia a condição espiritual de Eurípides, né? Que se ela podia chorar por ele, era na madrugada, quando ela chorava de saudade, mas que Eurípides estava muito bem, né? Um espírito desse porte desencarna muito bem. E falando em desencarna muito bem, eu vou chegar numa coisa que estou quase acabando, tá, Leco? É que eu não posso deixar de falar nisso, já que a gente falou em desencarna muito bem. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, narra que Eurípides, após o desencarne, observou o número de espíritas ou conhecedores da doutrina espírita que desencarnavam num lamentável estado de desequilíbrio,
de sofrimento. E ele se sente muito tocado por isso. Ele pede ao mais alto para fundar um sanatório, um hospital para receber estes espíritas ou simpatizantes, conhecedores da doutrina espírita, que, apesar de conhecerem, desencarnam nesse estado de loucura até. E essa autorização chega. Eurípides pede a Agostinho de Hipona que o acompanhe e eles começam esse trabalho juntos. Então, a última notícia que nós temos é que Eurípides segue com esse trabalho, Manuel Filomeno nos narra isso. O nome do hospital se chama Hospital Esperança, e Eurípides mora ali próximo ao hospital. Então, ele desencarna, já recomeça o trabalho na espiritualidade e hoje em dia ele está lá nesse hospital. E esse livro Tormentos da Obsessão, ele é todo de casos desse hospital. Então nós vemos Eurípides em ação no plano espiritual durante esse livro inteiro. Então é um livro que é muito, muito, muito importante que a gente leia, para a gente estar perto dele de uma maneira diferente, né? Vendo a ação dele na parte espiritual. O que mais que eu tinha que falar? E outra coisa, né, Ana, falar... rapidinho, a importância de nós espíritas, né, buscar minimamente uma saúde mental, uma saúde espiritual, né? Porque por mais que a gente saiba que existe um hospital esperando pela gente, ninguém quer ir para um sanatório na espiritualidade, né? Então que a gente possa ter mais responsabilidade nas nossas ações. Quando eu falo isso, eu não estou falando para ninguém, não, estou falando para mim, né? Eu não estou jogando indireta para ninguém, estou falando para mim, né? Que a gente possa ter realmente compromisso, um comprometimento profundo com o cristianismo, né? É isso mesmo. Eu queria mostrar os livros. Eu já falei desse, Eurípides, O Homem e a Missão. Esse daqui também não é como o da Corina Novellino, que foi uma continuadora do trabalho dele. Esse daqui é excepcional. Esse aqui é bom. De Roma a Sacramento. Esse é por ele mesmo, A Grande Espera. E Tormentos da Obsessão, todo mundo conhece, Manuel Filomeno de Miranda. E depois que Eurípides desencarna, tem várias. Chico Xavier recebe algumas mensagens dele, né? Eu vou achar uma mensagem aqui em que ele agradece por tudo que aconteceu, por todo o trabalho que ele realizou. E ao final ele diz: rogo mais uma vez, ilumines a todos os corações que nos. É uma oração. Ilumines a todos os corações que nos partilham os cânticos de louvor. E quanto a mim, que sou, nesta casa, o último dos últimos, servo a quem tudo tens dado e que nada te deu ainda, trazido pelos amigos para algo dizer-te, não tenho outro recurso senão lembrar o cego de Jericó e rojar-me diante de tua bondade e de tua glória, a fim de pedir-te em pranto: Senhor, que eu veja a tua vontade, para que eu saiba servir. Eurípides. Ele não é essa única prece em que ele cita o cego de Jericó, né? Essa passagem tão marcante do Evangelho, que Jesus se aproxima do cego e ele diz: Senhor, que eu veja, né? E eu acho que a gente deve aprender com Eurípides e pedir isso também, que eu veja, que eu entenda, que eu compreenda, que eu consiga discernir para caminhar melhor. Eu acho que é isso que todos nós precisamos para a gente sair daqui numa condição mais feliz. E ter uma Exatamente. vida mais feliz aqui na Terra também. E eu não sei se vai dar para ver, mas aqui tem um pedacinho da própria psicografia, assinado por Eurípides. Eu sei que fica ao contrário, mas não custa nada mostrar. Quem quiser, leia o livro. Eu empresto, já usei. É só me avisar que eu deixo lá para alguém. É muito precioso. E eu não falei, isso que eu falei é um milésimo dessa vida apostolar de Eurípides Barçanufo. Nossa, Tem muito mais coisa. eu tô muito feliz com a live. Eu também. Vou pedir para você fazer uma prece para a gente, tá? Bom Deus, querido Mestre Jesus, aqui estamos, lembrando dos teus apóstolos, buscando aprender, querido Jesus, buscando forças, buscando exemplos, buscando coragem.
cada um nas suas lutas, cada um nos seus enfrentamentos. Ampara, Mestre Jesus, potencializa a nossa força, abre os nossos olhos, como o professor Eurípides nos diz, nos ajuda a ver, a compreender, para saber agir, para saber caminhar. Que teu amor possa chegar a todos os lares que nos ouvem, que nos ouvirão, que as águas possam ser fluidificadas. Olha por nós, Mestre Jesus. Permita, Pai, que assim seja. Graças a Deus. Foi muito legal, Ana. Muito legal mesmo. Eu fiquei muito feliz, né? Além de emocionado, eu aprendi muita coisa, porque às vezes a gente tem uma certa experiência no espiritismo, mas quantas informações, o espiritismo é tão maior que qualquer um de nós, né? São muitas vidas de doação, de trabalho árduo, e esses exemplos têm que ser levados para cada espírita, né? Para que possa nos inspirar. Muito obrigado mesmo. Posso falar só uma coisinha? Pode, claro. E depois vem Chico Xavier, né? Então, esse também foi um preparo ali naquela área para a chegada do Espiritismo, de Eurípides, e depois de Francisco Cândido Xavier, outro apóstolo de Jesus. Exatamente, exatamente. Muito bonito. Muito obrigado, tá, Ana? Obrigada, boa noite. Vou me despedir do pessoal aqui. Beijão. Beijo. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. E semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta, tá? Com mais um tema interessante para a gente, para que a nossa quarta-feira se torne um pouquinho mais leve. Beijo em todos e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal.